Oi, oi! Seja bem-vinda a mais um episódio do WTWcast, o lugar onde eu recebo líderes e empresárias, mulheres incríveis aqui, para que possa tocar e transformar a sua vida, seu negócio, seu coração. Nesse episódio, eu tô recebendo uma mulher maravilhosa. Maravilhosa, é assim que ela chama as pessoas. Divertida, amável, alegre e principalmente criativa demais. Que tem transformado a vida das suas alunas, dos seus alunos e alunas através da sua criatividade, através do seu dom de criar. E eu tô muito feliz de recebê-la aqui. Eu tenho certeza que você vai crescer, ser inspirada, ser instruída, ser transformada pelo conteúdo desse episódio. Tá aqui comigo, Gabriela Vigors. Seja bem-vinda ao WTWcast. Ai, eu amei, eu tô me sentindo muito chique de estar aqui. Hoje uma mentorada falou pra mim, eu falei, vou gravar um podcast hoje. Ela falou, o da Rô. E eu sim, ela falou, nossa, que chique. Sim! Estou me achando. E eu tô me Obrigada achando pelo também convite. de te receber aqui, Ai, tá? que tudo. Tô acompanhando o teu trabalho incrível. Na verdade, eu acompanho tua jornada há muito tempo. E eu vi a grande transformação que aconteceu recentemente em ti, na tua vida, no teu negócio, no teu transbordar na vida das pessoas. De talvez, quando chega aquela hora que... É isso, né? Tava caminhando pra encontrar isso aqui. Eu acho que o Post Every Day foi essa resposta, né? A gente fica assim, procurando, mas daqui a pouco a gente acerta a mão numa coisa. E eu tenho te visto crescendo, brilhando, voando, tocando as pessoas cada vez mais. E eu não quero falar só da Gabi, essa versão, Gabi Criativa Negócios, mas da Gabi, da história da Gabi, quem é a Gabi e como as mulheres podem contar com a Gabi. Um pouco de como tudo começou, como as coisas são agora, pontos altos e baixos da tua jornada. Esse tempo é teu, quero eu aprender contigo, me divertir e ser inspirada também, porque todas as vezes que nós estamos juntas, eu sou muito grata e cresço e aprendo sempre contigo. Então, seja bem-vinda aqui. Obrigada. Fale um pouco de quem é a Gabi, tudo que vier no teu coração, para que as mulheres que nos acompanham tenham uma experiência incrível com o nosso episódio. Que seja incrível. Primeiro eu te digo mesmo, eu tava aqui te ouvindo falar na apresentação e pensando, cara, como é que pode, né? Ter pessoas assim que do nada elas só têm uma energia boa. Tipo, tá perto da pessoa é bom. Isso é muito legal. Isso é muito legal, tu passa isso pras pessoas. Que bom. Sobre a Gabi, eu falei isso pra ti hoje, eu acho que é difícil falar sobre a gente. Eu tô todos os dias, o dia inteiro falando sobre os outros, né? Pensando criativamente para os outros. Então, eu sei muito do que eu quero pra mim, mas quando a gente precisa falar para alguém sobre a gente, é outra forma de olhar aquilo ali. Mas tudo começou pra mim quando dentro da minha faculdade eu tive uma cadeira de marketing. E aí ali eu falei, opa, eu gostei disso. E quando eu comecei a faculdade de moda, eu tinha outra cabeça, assim. Eu queria trabalhar numa empresa grande e tá lá dentro. E tipo, era isso. Queria ser funcionária de alguém. E até que eu tive essa cadeira de marketing e naquele momento eu decidi, eu vou sair daqui e eu vou fazer uma pós-graduação. Então, eu fiz a minha pós e tal. Nessa época, eu comecei a trabalhar já com marketing dentro de uma empresa e tal. E eu acho que eu sempre tive uma cabeça um pouco à frente. Eu nunca, olhando pra trás e analisando, eu acho que eu sempre tive uma cabeça de empreendedora. Eu sou insatisfeita. Então, assim, inconformada, tipo, e eu não faço as coisas por, nossa, eu quero fazer isso para as pessoas verem. Não, eu faço isso porque eu quero fazer isso. Eu quero achar o melhor de tudo que eu faço. Então, tudo que eu quero fazer muito bem feito. Eu quero fazer o melhor daquilo. Então, hoje olhando para trás, mesmo quando eu fui funcionária, foi pouco tempo, mas quando eu fui funcionária, eu queria dar o meu melhor aqui dentro. Quando eu vi que eu não tinha mais o que dar ali, eu vi que estava na hora de sair. Eu sou canceriana, então para mim é muito difícil encerrar ciclos. Isso é uma coisa que vale falar aqui. Nas horas que eu tive que sair das coisas, tomar decisões de sair para poder crescer, para poder entender que, tipo, a minha história ali tinha acabado. Então, eu entendi que a minha história ali tinha acabado
fui ter o meu próprio negócio, meu e-commerce. Ali, tudo que eu fiz foi colocar minha criatividade pra fora. Ali foi onde eu desabrochei dentro do marketing, assim. Eu pude colocar dentro da alma, toda a minha alma em questão de marketing, assim. Eu coloquei toda a minha criatividade ali. A parte de produzir as peças, pensar nas coleções, não era o que eu mais amava de fazer. Mas eu fazia parte do negócio. Isso é uma coisa que eu sou muito prática. Tem que fazer. Eu vou lá, faço, aconteço. Fazer as roupas era um processo. Comprar e revender não era uma opção pra mim. Não fazia sentido. Eu queria ter as minhas próprias criações. E ali dentro, na época, eu tinha 30 quilos a mais. E eu nunca tive um grande problema com o meu peso. Até eu perder ele. Então, eu não sabia que eu tinha um grande problema até eu perder. Isso é bom, hein? Eu não sabia que eu tinha um problema. Só que na minha cabeça, a minha realidade era aquela. Então, eu sempre me vesti muito bem, vim do mundo da moda e tal. Então, eu produzia as roupas. Só que aquele não era a minha paixão. Tipo, aquilo ali não era a minha paixão. A minha paixão era tipo assim, tá, como é que eu vou lançar isso aqui? E dentro do Instagram, como é que isso aqui vai ser? Enfim, ali eu fui colocando tudo pra fora, até que, eu acho que até hoje, a Mariana Amaral é uma que só me chama de Gabi da Alma. Ela só me chama assim, então eu fiquei conhecida por isso. Eu era a cara do negócio, eu era a cara da empresa. E eu comecei querendo colocar pra fora as coisas que eu acreditava. Então, a gente fazia t-shirts com frases e tal. Então, ali foi todo o meu espetáculo de experimentar o marketing. Era meu. Então, eu podia fazer o que eu quiser. E eu fui entendendo ao longo do tempo que aquilo ali só não me fazia feliz. Eu precisava de... Daquela forma. Daquela Aquele forma formato ali não era o ideal. Não era pra mim, sabe? Eu não sabia lidar com essa coisa de... Eu era muito mais nova também. Então, assim, eu não acho que eu tinha uma boa capacidade de gerenciar, de liderar. A minha cabeça naquela época era muito diferente de hoje, mas serviu pra aprender muitas coisas. E foram quase 8 anos, então, muita coisa. Então, naquela época, tinha essa coisa de escalar um e-commerce, teve a coisa de programar pedidos e tal, e eu não sabia lidar com isso, assim, pra mim era too much, e aí era muita burocracia que eu não curtia. Eu pensei, Perdi a alegria tipo, onde é que tava a parte divertida de criar isso aqui? Não era mais legal. Então, às vezes, eu tava muito preocupada e eu tava muito no operacional, porque quando eu aparecia, quando eu fazia as coisas, eu vendia. Só que tinha toda a bagagem de trás que era obrigada a resolver. Então, chegou um momento que aquilo ali não fazia mais sentido. E eu, muito inquieta que sou, aquela história de... Quando eu não tô aqui, eu não tô fazendo nada, sendo que eu sempre tava ali, né? Quem tem o negócio tá sempre ali. Eu voltei a mentorar, porque eu já tinha feito um negocinho aqui, outro ali, não sei o quê, nananã. E eu voltei a mentorar, porque eu sempre tive muita facilidade em criar conteúdo pra internet. Tanto que hoje eu olho meus vídeos lá no Criar do Instagram, que a gente consegue ver o que a gente fazia 10 anos atrás, 5 anos atrás. Eu penso, meu Deus, como é que tinha coragem, né? Os filtros, cachorrinho pra cá, brilho pra lá, saindo tudo quanto é cara do rosto. E eu sempre tive muita facilidade. Sempre. Eu tava sempre compartilhando a minha rotina com as pessoas e eu não percebia isso. Então, eu sabia que eu tinha essa facilidade, que eu entendia da plataforma e eu nunca parei de estudar. Então, eu fiz MBA em Marketing Digital. Eu sempre estudei, sempre ia fazendo curso. Então, a plataforma pra mim era uma coisa muito simples. Criar conteúdo pra mim era muito simples. E eu entendia que... Tão simples, quase invisível, que é o que acontece pra maioria, né? Exato. Isso aqui é tão normal pra mim, é tão simples, é tão que... Ninguém quer saber disso, todo mundo sabe disso. E aí eu entendi que eu via... No início eram muitas donas de loja que me procuravam, porque viam o meu negócio sendo sucesso, queriam vir. Porque isso é uma coisa bem legal de falar também. Às vezes as pessoas têm a impressão de quando tu enxerga que tá na hora de sair de algum lugar, é porque ele deu errado. Ele não deu errado. Ele não fazia mais sentido. Ele deu muito certo enquanto ele estava aberto. Mas chegou um momento que ele simplesmente não fazia mais sentido. E aí tem toda uma dor de desapegar daquilo ali, de tipo, cara, mas eu criei isso. Eu dei meu sangue, eu dei meu nome, eu dei tudo pra isso aqui. E aí a hora de recuar, ela é bem, bem difícil, assim. Eu demorei muito tempo.
Tipo, eu já tava mentorando muito mais do que lá dentro. E eu ainda não conseguia dizer pras pessoas que eu não... Tipo, não, isso não é mais meu. Não estou mais aqui. Então, teve um momento que eu entendi, ok, vamos mentorar. E aí, junto com a mentoria, né, com as mentorias, veio um término de um relacionamento muito longo. E eu já sabia que eu não estava mais ali dentro também. Então, parece que eu fui vendo que eu não era mais parte de muitas coisas. A Gabriela, que saiu lá de Braço do Norte, porque eu saí de Braço do Norte para vir morar aqui, porque eu queria construir uma vida diferente. Eu não tenho uma história triste, eu só vim pra cá pra estudar e porque eu queria fazer uma vida diferente, eu não queria morar lá. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala, cara, tu nem combina. Eu não sei como tu nasceu lá, ela é minha amiga de lá. Ela fala assim, cara, nem sei como tu nasceu lá, tu não combina, entendeu? Aquilo era muito pequeno pra te ficar lá. E... Então, quando eu saí de lá, era pra fazer uma coisa diferente. Então, no momento que eu me encontrei completamente infeliz, falei, cara, onde é que fica o sonho dessa menina? Tipo, a Gabriela de 16 anos que saiu de lá e queria fazer alguma coisa diferente, onde é que tá ela? O que ela queria? Nessa época, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia nada. Se tu me perguntasse, o que tu quer comer hoje? Eu ia te dizer, tanto faz. Pode escolher. Pode escolher. Todo mundo escolhia tudo pra mim. Cara, se tu fala muito tanto faz na tua vida, se preocupa. Tanto faz é o caminho pra tu se perder de ti. E aí, ali, eu entendi, eu preciso voltar pra quem eu sou. E aí, eu voltei pra mim. A minha virada de chave pra mim foi a minha autoconfiança. Olhar pra mim e entender o que eu quero, quem eu sou. E ali eu comecei muito aos poucos a tentar entender, porque mudanças precisam de tempo. E principalmente quando elas são emocionais. Então, logo que eu fiquei solteira, as minhas amigas diziam, tu tem que sair, tu tem que sei o quê, e não sei o quê. E eu falei, cara, eu vou fazer tudo no meu tempo, quando eu me sentir confortável. Então, eu acho que ali, eu já tava com 26, 27. Então, eu já tava assim, com uma cabeça de, opa, eu tô perto dos 30, então eu preciso pensar, vamos agir como adulta dessa vez. Então, eu fiz tudo no meu tempo. Eu respeitei o meu tempo, eu continuei trabalhando com o que eu tinha, fazendo as minhas mentorias, tentando entender o que era essa mentoria também. Porque assim, eu tava ali mentorando, ensinando as pessoas a fazer criação de conteúdo. E muitas vezes a gente não enxerga que a gente tem uma metodologia. Só que tu precisa dar um passo pra trás pra tu analisar essa metodologia. Então, nesse momento eu comecei a pensar em construir essa Gabriela. Então eu comecei por pequenas coisas, tipo, quais são os lugares que eu gosto de sair? Ah, balada eu não gosto. Então eu gosto de sair pra jantar com as minhas amigas. Ah, beber já não faz mais tanto sentido pra mim. Vou dar uma parada. E não sei o quê. Então, eu fui começando por pequenas coisas, tá? E aí, isso foi, sei lá, março, abril, eu falei, cara, eu preciso de cuidar de mim. Eu acho que eu não tô tão feliz assim com o corpo que eu tenho. Eu escutei um podcast e... Olha só. E nesse podcast era de uma pessoa que eu adoro seguir, a Matranquesa, inclusive adoro seguir ela. E ela falava sobre compulsão alimentar. Aí ela começou a falar, eu fui fazendo assim, ó. Espero que as pessoas estejam fazendo isso com esse podcast também. Eu fui fazendo, eu tenho isso, eu sou assim. E aí, eu sempre achei que eu ia ter sobrepeso, que eu ia ser gorda a vida inteira. Sinceramente, eu não tinha mais esperança nenhuma, tá? E como eu te disse, eu achava que aquilo não me incomodava. E aí, ok. Eu olhei aquele podcast e falei, cara, eu acho que eu tenho isso. E eu falei com Deus, eu falei, cara, Deus, preciso achar uma pessoa que me ajude com isso. Esse ano eu vou procurar essa pessoa. Essa pessoa me achou. A Tamires me achou, ela chegou até mim, não fui eu que cheguei a ela. Gente, eu queria muito saber como é que era o começo dessa história, não acredito que foi assim. Ela pode falar sobre isso também. Ela diz que ela era uma perseguidora minha, que ela queria muito ser minha amiga. E aí ela conheceu a Liana um dia, que ela estudava na mesma escolinha de uma amiga da Liana, a filha e tal, e a Liana tava lá. Ela se apresentou. E ela achou que era uma forma mais fácil de se conectar comigo. Um dia ela disse que me encontrou no mercado e ela falou que, tipo, foi vendo que tava chegando mais próxima.
E aí, ela falou, cara, o único jeito de eu ser amiga dela é comprando uma mentoria. E ela comprou uma mentoria comigo. Só que gente, isso é bom, hein? Ela comprou uma mentoria comigo. E aí, e ela me pedia, e as minhas mentorias normalmente elas são online. Tinham poucas pessoas que iam presencial e eu tinha o escritório presencial que era da Alma ainda na época. E ela fala que ela pedia pra ir, eu não me lembro disso, mas ela fala que ela dizia, eu posso ir presencial. Eu dizia, não, vamos fazer online. E ela querendo ir e tal. E eu sei que uma vez ela foi, e o projeto dela era muito legal também, ela realmente precisava da mentoria. E aí um dia eu comentei com ela, porque daí o assunto dela era muito envolvendo emagrecimento e tal. Então pra mim era muito fácil falar, né? Tinha tentado de tudo na vida. Então pra mim foi muito fácil e eu, comentei sobre esse podcast com ela. E ela pegou e falou, vamos fazer uma consulta comigo. Aí ali, naquela consulta com ela, eu fui, acho que depois de uma semana, fui nessa consulta e foram, 2 horas onde eu senti naquele momento que eu ia ser magra. Parece que, nossa, ser magra era um objetivo de vida. Mas não ser magra nesse sentido de, eu tinha entendido, eu tinha recebido um diagnóstico. E, cara, isso era muito bom. Porque pra quem tentou a vida inteira qualquer coisa, entendeu, cara, essa sou eu... Tu entender que aquilo ali não é tu é muito legal. Então, pra mim, foi naquele momento. Assim começou a nossa amizade. E... Enfim, aí ali começou também uma mudança desse corpo. Só que eu já tava numa mudança de, entender o que eu queria. Eu lembro que eu fiz uma festa de aniversário legal. Eu fiz um jantar com amigos. E mesmo ainda estando super no sobrepeso, porque eu só comecei esse tratamento em, setembro. Meu aniversário era em julho. Eu já fui, super animada, com um grupo de amigas bem reduzido, que eu queria ter perto de mim. Então, eu já fui crescendo muito no trabalho e colocando essa Gabriela pra fora. Eu acho que eu lembro muito de um dia de eu parar e eu escrever as coisas que eu queria. Sabe? O que eu quero. E não era, viagem não sei o quê. Era me sentir confiante. Era... estar em tais lugares, conversar sobre tais coisas, sabe? Era muito mais o sentido das coisas à minha volta do que sobre ter as coisas. E, obviamente, ao longo do tempo a gente vai querendo ter as coisas, mas principalmente o que me faltava, o que eu acho que me levou para aquele lugar onde eu não sabia quem eu era, foi a falta de saber as coisas que eu gostaria de sentir. Então, sentir pra mim era muito importante, sabe? Acordar todo dia de manhã e saber por que eu tô acordada, isso pra mim não tem preço. Então, ali começou. Então, foi tudo meio... Parece que foi rápido pra quem olha, mas pra mim foi um tempo muito comprido e foi tudo muito devagar, Eu fiz muita questão de respeitar o meu tempo. Às vezes, a gente pensa em mudar e a gente sai do 0 pro 80. Então, eu fui 1, 2, 3, 4. Eu fui fazendo com o que eu tinha na mão. E eu tenho uma amiga que ela fala que eu sou muito prática, que eu faço acontecer e eu sou essa pessoa, eu faço acontecer. Não tem nada que tu dê na minha mão que eu não vá dar um jeito de fazer. Às vezes é preocupante também, né? Porque tu se sobrecarrega com coisas que não são tuas. Mas eu sou aquela pessoa muito focada e preocupada em resolver. Então, ali eu fui criando a minha metodologia, analisando tudo o que eu fazia. Então, ali eu entendi, cara, eu sou uma pessoa que eu acredito nisso dentro do marketing. Então, é isso que eu vou trabalhar com as pessoas. Eu fui percebendo aonde as minhas mentoradas mais mudavam. E até então, eu só tinha mentoria, tá? Então, ali começou eu entendendo um pouquinho de cada coisa. Chegou um momento que eu tava emagrecendo. No primeiro mês de emagrecimento, eu emagreci, 7 quilos, 4, 5 quilos, não lembro exatamente. Mas aí ali eu comecei a ver, eu falei, cara, eu sou uma criança pra quem me olha. Como é que as pessoas vão confiar em mim? Quem vem até a mim, às vezes quem vem é porque vem de uma indicação. E eu não quero mais só atender gente que venha por conta do meu sucesso na alma. Eu não quero só atender pessoas que têm loja de roupa. Eu entendia que a minha metodologia encaixava para todo tipo de negócio. Porque conteúdo é conteúdo, estratégia é estratégia, independente pro que tu faça. E aí, ali eu falei, opa, uma coisa que eu acho que também me deixa insegura, me dá esse lugar mais acanhado e que faz as pessoas não confiarem tanto em mim, é a minha imagem pessoal. De novo, eu me vestia bem, eu tinha roupas incríveis no meu closet, enfim, eu sabia entrar numa loja e comprar roupa. Mas, estrategicamente, eu não conseguia olhar pra mim. Aí, eu contratei uma consultora de imagem. Acho que foi o meu segundo, minha segunda virada de chave,
E aí, eu lembro desse dia, cara, eu acho que eu tirei, tipo assim, umas 200 peças de roupa do meu armário, juro por Deus. Foi tudo pro meu Instagram de desapego, que inclusive é um outro negócio, porque é um sucesso. E aí, ali eu comecei a construir essa pessoa. Porque ali eu fui vendo, meu Deus, realmente. Onde que eu tava? Onde eu tava. Então, assim, ali eu comecei a entender o que fazia as pessoas confiarem em mim. E no início, quando tu passa por uma consultoria, eu não sei se tu já fez isso, mas eu fiquei, tipo, muito ressabiada. Eu ficava, tipo assim, ó... Hã? Tipo, só um blazer, porque ele tem uma linha reta, o povo vai confiar mais em mim, ou porque eu tô amarrando meu cabelo assim... Não acredito nisso. Tipo, eu não lembro pode que ser. Não pode ser. Tipo, ela falou pra mim que calça skinny não me valorizava. Eu pensava, cara, mas é a única coisa que me serve, cara. É o único modelo que tem elastano, entendeu? Eu adoro usar camiseta, deixa eu, e tênis do jeito que eu quiser. Ai, gente, meus tênisinhos, sabe? E, tipo, eu odiava usar salto pra trabalhar e tal. Enfim. Por isso que eu falo, foi tudo muito aos poucos. Porque isso faz, sei lá, um ano Quem e pouco. foi? Aninha Constantino. Ela é maravilhosa, é uma mentorada também. Então, eu acho que Deus foi colocando A primeira foi a médica e depois a consultora? Não, ou a primeira... Quando a Tamires apareceu... Quem apareceu primeiro foi a Tamires. A consultoria foi depois. Não, tu falou assim, a segunda grande virada de chave foi, né? A Então, tipo, passa, assim, momentos importantes da jornada. A hora que eu tomei essa decisão, a hora que essa pessoa apareceu, a hora que eu tomei essa outra decisão, eu acho essa que outra... quando eu consegui falar... A primeira virada pra mim foi quando eu falei... A alma não faz mais sentido pra mim. Pra mim, essa foi a primeira. Tipo, eu tomei uma decisão. Tipo, ali eu falei, eu preciso mudar. Então, ali eu já comecei a tomar consciência e tomar muita confiança na mentoria. Tipo, eu confiava muito no que eu entregava. Eu sabia que eu sabia fazer. Eu tinha um case ali, né? Então, eu já tinha aplicado. Então, eu sabia o que eu queria. Então, essa primeira virada de chave pra mim foi essa. Quando a Tamires apareceu, quando essa coisa do emagrecimento aconteceu... Eu acho que ele demora um pouco mais pra fazer efeito. Então, pra mim, a minha segunda virada foi a consultoria. Porque depois veio o resultado do processo. Exato, Entendi. exato. Então, quando eu fiz a consultoria, eu ainda não tinha perdido peso. Então, foi meio que a mesma coisa. Então, ali eu falei, opa, existe uma Gabriela mais empoderada aqui dentro que eu posso colocar pra fora, né? Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa bem fechada. É muito fechada, assim. Eu tenho os mesmos amigos há muito tempo. Eu sou muito aberta na internet. Eu vou abrir meu celular, vou fazer, mas eu tô sempre sozinha numa sala quando eu gravo um vídeo, né? Gente, não tem uma plateia. Então, assim, ó, eu sou bem na minha, bem fechada. Então, pra mim, não fazia sentido, tipo, quando a Tamiri chegou pra mim, eu queria muito ser tua amiga. Aí foi tipo. Hoje faz todo sentido isso, né? Não Porque é? Um momento raro, não é Olha mesmo? só! E... Enfim, aí a segunda virada foi essa da consultoria. Eu fui bem a passos lentos também, porque na época eu confesso que eu não tinha grana suficiente pra comprar coisas que eu precisava. Tipo, ela não me mandou comprar milhares de coisas, mas eu não tava também 100% satisfeita com o que eu tinha lá dentro. Então, assim, passos lentos. Imagina, uma fechada de uma empresa, um caos pós-pandemia também. Então, assim, eu tinha que escolher onde investir. Eu tinha escolhido o processo. Então, eu pensei, ok, a instrução agora eu tenho, eu vou colocando em prática aos poucos. Então, ali veio tudo indo, assim. Automaticamente, a minha autoconfiança foi vindo. Por quê? Eu fui honrando as coisas que eu queria. Eu fui dizendo mais sim para as coisas que eu tinha certeza que eu queria. E, principalmente, eu fui desenhando onde eu queria chegar e o que eu queria sentir. Então, eu fui entendendo os caminhos que iam me levar até lá. Que, tipo, eu quero me sentir mais confiante. Pô, eu preciso mudar o jeito que eu me visto. Eu preciso mudar o jeito que eu falo. Eu preciso não sei o quê. Então, às vezes... Mudar o cliente que eu aceito. Mudar o Exato, exatamente. A minha forma de entregar. Exato. Eu entendi que, por exemplo, eu não queria só atender lojas de roupa. Poxa, eu tenho que me desvincular desse mundo também. Eu tenho que falar sobre a minha metodologia, não sobre a empresa que me trouxe até aqui. Então, foram mudanças de entender o que eu precisava comunicar para eu atrair o que eu queria. E eu acho que depois de tudo isso, mentorando, eu fui tendo acesso a outros tipos de problema, pessoas muito grandes, e teve um momento onde eu comecei a ser muito procurada por influenciadoras. E aí eu pensei, gente...
mas eram negócios vindo e agora são influenciadoras. E veio muito quando eu fiz uma mentoria com a Juliana Amorim e eu criei o quadro do casamento dela, que a gente fez um nome muito incrível que foi o Get Wedding With Me. E, tipo, isso bombou. O primeiro vídeo que ela fez ficou, tipo, vum. E aí eu acho que foi o primeiro... acho que a primeira vez que essa minha super criatividade veio pra fora, sabe? Eu sempre achei muito normal ideias de criação de conteúdo. Tipo, tem pessoas que chegam na minha frente e falam: Meu Deus, mas tu pensou nisso agora? Sim. Sim, as pessoas não fazem isso. Então eu demorei muito tempo pra enxergar. Eu acho que isso não era algo que todo mundo fazia. Que era algo que realmente, sei lá, eu tenho dom. Tá. Eu sou boa. Isso também é uma coisa que eu faço há pouco tempo, tá? Assumir as coisas que eu sou boa. Me ensinaram isso e eu acho que é muito legal. Assumam as coisas que vocês são boas, saibam dizer eu sou. Tipo, alguém te fala, nossa, tu é muito boa nisso. Ao invés de tu dizer, ai, não. Obrigada. Fala, eu sou. Eu sou sim. É muito gostoso a gente falar isso sobre a gente. E acho que ali foi a primeira virada de grande influenciadora. E aí vieram mais e mais pessoas, assim. Outra coisa que aconteceu muito legal foi quando eu dei uma palestra para uma empresa muito grande de São Paulo. Foi uma palestra online, mas foi uma palestra super legal. E era um grupo de dentistas. Aí ali eu falei, bingo. O que eu falo que dá para qualquer nicho, dá para qualquer nicho. Eu tenho influenciadora, eu tenho dentista, eu tenho médico, eu tenho a metodologia, encaixa para todo mundo. E aí eu fui também entendendo quais eram todas as objeções dessa galera. Cara, é sempre a mesma coisa. Eu acordo, eu não sei o que fazer. Eu não tenho criatividade todos os dias, não tenho tempo. Fico agoniada quando eu vejo passou o dia inteiro e eu não postei. E aí eu pensei, meu Deus, a pessoa vem aqui, faz uma mentoria, a gente cria um cronograma, constrói o posicionamento dela. Por quê? Eu fiz comigo. Eu comecei a fazer com os outros. Então, eu comecei, tipo, a pessoa chegava pra mim e dizia, porque eu quero ser autoridade nisso, naquilo, e nananã. Sei lá, ela queria ser autoridade como dentista. Ela aparecia toda escangalhada no Instagram dela. Aí eu já dizia, então, linda, não vai dar. A gente vai ter que, além do conteúdo, dar uma alinhada no todo. E hoje eu penso muito isso. Começou a aparecer muito mais cliente como eu queria atender quando eu mudei muito meu jeito de me vestir e de me portar. E de falar sobre coisas que eu acredito. Uma coisa que eu admiro em mim desde o início é que eu entendia o que funcionava. A minha metodologia, eu escrevi ela de, tipo, isso pra mim funciona. E eu consigo te explicar por que eu acredito. E eu falo pra todas as minhas mentoradas, inclusive no meu Instagram. Tem maneiras diferentes de criar conteúdo no Instagram? Tem. Mas a que eu acredito é do jeito que eu faço. E tá tudo certo. Eu tenho comprovações de que aquilo ali funciona. Então, eu sempre fui muito fiel e muito segura sobre isso. Então, quando a gente quer começar a criar conteúdo no Instagram, às vezes a gente tá insegura. Então, construam essa segurança, sabe? De tipo, por que eu acredito nisso? Tenta entender o porquê que tu acredita em cada uma das coisas. Porque isso vai deixando a gente mais segura, sabe? As minhas mentoradas, elas ficam... Às vezes elas vêm... Ai, Gabi, mas será que as pessoas vão gostar disso? Eu falei, não sei, mas me conta uma coisa. Qual que é o nome que tá escrito lá no teu perfil? Gabriela. Então, o perfil é teu. Quem tem que gostar é tu. Se tu gosta, as pessoas vão gostar. As pessoas que vão gostar disso vão te achar. E eu acho que às vezes a gente tá muito preocupado em agradar o outro, pouco preocupado em entender, mas eu gosto disso? Por que isso tá aqui? Isso faz sentido pra mim? Então, eu trabalho muito nessa coisa de se agrade. Olhe pra ti, o que tu gosta, o que tu confia. Quando eu confio, eu falo sobre algo que eu acredito, eu vou fazer muito aquilo. Eu vou fazer aquilo de uma forma muito fácil. Como é sentar aqui, sei lá, e conversar sobre qualquer outra coisa. Então, eu acho que eu fui criando muito essa segurança em tudo que eu fazia, assim, tipo, de tudo que eu falava. E automaticamente isso foi fazendo parte dessa construção e dos conteúdos que eu colocava ali. Eu foquei muito em passar conteúdo de conhecimento. Porque quando eu quero me tornar autoridade, eu preciso explicar os porquês das coisas para as pessoas. Eu acho importante falar disso, Gabi, porque o que acontece muitas vezes? A pessoa te ouve falar sobre uma mudança física e visual. Então foi só colocar o cabelo, o blazer e a maquiagem e o ambiente. Aí a pessoa faz essas mudanças
e se arrebenta porque não tem o alinhamento do todo, o complemento do todo. E eu não vejo outra forma de crescer se não for através de conteúdo de verdade, rico, denso, de experiência, repertório, de tempo, de ter mais para entregar. Então eu tive uma história muito semelhante. Eu também comecei atendendo galera que era da moda, até porque, assim como essas pessoas que apareceram na tua vida mudaram a tua vida, eu tive uma pessoa que mudou minha vida mesmo no dia que ela me mencionou. A minha vida mudou completamente, minha agenda lotou e eu sou muito grata. Ela é minha amiga até hoje. A gente fez muitas coisas juntas. E tudo que é visto agora, às vezes a pessoa vai lá, ela tenta fazer a mesma coisa, arrumar o cabelo, fazer o alinhamento, e tudo isso é muito importante. Muito. Mas se ele não vier combinado com uma disposição de entrega, uma disposição de mudança interna, pode fazer o cabelo que for, botar a roupa que for, se não tiver teu coração envolvido ali, se não tiver a tua alma envolvida ali, porque a mudança que eu vi na Gabi foi a mudança de uma menina para uma mulher. Foi uma mudança de uma empreendedora para uma empresária, foi uma mudança de uma menina talvez insegura, assim, para uma mulher mais confiante, foi uma pessoa que colocou o talento para fora. Foram essas as mudanças. Sim. E essas mudanças atraem pessoas melhores. Quando a gente vende mais, a gente... Gente, quem é empreendedora sabe. Passa uma semana, 2 dias sem vender, sem movimentação, o humor muda, a confiança muda. De repente, você vai lá, arruma seu cabelo, bota sua melhor roupa, faz um monte de venda naquele dia, faz um baita negócio. A confiança muda. Então, é uma combinação de muitas coisas. Não é só uma coisa, só outra coisa. E outra, quando eu me arrumei, assim, eu não botei blazer, sabe? Eu continuei usando camiseta, eu fui mudando poucas coisas. Eu passei muito tempo, tipo... Hoje eu uso muito salto porque eu amo. Eu me sinto, tipo, linda, empoderada e tal. Mas eu tenho certeza que se um dia eu estiver lá no escritório de tênis, eu vou ter o mesmo valor, a mesma confiança. A mesma segurança, Exato. O mesmo tudo. Nessa época foi quando eu comecei a falar dos 10 minutos milagrosos, né? Que eu falo dentro do Instagram. E eu sempre falo que pra mim o primeiro passo é, tipo, tu tá fazendo uma mentoria comigo, tu começou a me seguir. Menina, começa a fazer os teus 10 minutos milagrosos. É impossível tu tá confiante... Indo trabalhar todo escangalhado, ficando o dia inteiro, tipo, sem pentear teu cabelo, passar alguma coisa na cara, tipo, eu não gosto de maquiagem. Tá tudo bem, passa um batom, dá uma cor, passa um blush. Protetor solar com protetor corzinha. solar, um negócio, sabe? Sabe, se sente, bota um brinco, troca a argolinha, como diria a Mariana Amaral. Então, assim, acho que isso, pra mim, faz parte do tipo assim, se eu tô bem comigo... Cara, o meu dia vai ser bom. Os teus 10 minutos milagrosos, eu costumo sempre falar que o mundo nos trata como a gente se trata. Se eu me trato bem, o mundo me trata bem. Se eu me valorizo, o mundo me valoriza. Exatamente. Se eu sou a primeira pessoa que acorda, cuida do meu cabelo, bota um brinco, faz uma make e sai... Eu falo que a nossa forma de cuidar de nós... Também é uma forma de dizer, Gabi, eu me preparei para te receber aqui. Você olha e fala, nossa, quando chegou aqui, né? Nossa, que lindo, que bom que eu tô aqui. Que bom que a gente tá aqui junto. Porque foi preparado para receber. Sim. E se a gente... eu já tive várias experiências de ir fazer a unha, de ir fazer o cabelo, de ir... Sei lá, e você olha e percebe que aquela pessoa não se preparou para te receber. Que você não é especial pra ela e não tem nada demais naquele dia. Então, isso faz toda a diferença. Esses 10 minutos milagrosos é uma forma de qualquer pessoa que você encontre dizer, eu me preparei pra te ver. Eu tô dando o meu melhor. E quando a gente convive com alguém que dá o melhor... As pessoas ao lado, ou elas dão o melhor também, ou elas vão embora. E é por isso que o grupo fica tão pequeno. Exatamente. Gente, eu tô indo. Beijo, tchau, gente. Eu tô dando o meu melhor. E eu acho que é muito legal as pessoas indo percebendo isso ao longo do tempo. Porque às vezes eu tenho mentoradas que chegam lá pra fazer... Pessoas que vão presencial, ou até quem faz online e fala... Ai, Gabi, desculpa, eu tô assim, toda desse jeito, mas é porque eu acabei de chegar da academia. Tipo, elas vão se explicando porque elas não fizeram os 10
10 minutos milagrosos. E eu sempre falo, tá tudo bem, desde que tu saia daqui, tu faça. É por ti, não é por mim. Não é pra mostrar pra mim que tu fez. E igual eu falo pra elas, cara, passa um batom pra gravar um vídeo. Como é que tu quer que o público preste atenção em ti se tu não bota nada pra chamar a atenção dessa pessoa? Quer que ela fale contigo? Cara, passa um batom. Faz ela prestar atenção na tua boca, que tá ali linda, brilhando, com cor. Você não se vende, quer que te compre. Não é? Meu Deus! E então eu acho que essa autoconfiança ela é construída todos os dias. Se eu parar 1, 2, 3, 4 dias de construir ela vai de novo. Sabe? Tu estar num bom momento, tu tá confiante, tu está. Tu não é o tempo inteiro. Todo mundo é assim, tá? Tu tem os teus dias ruins, eu tenho os meus dias ruins. Porque o meu negócio ajuda muitas pessoas, não quer dizer que todo dia todas as pessoas são ajudadas e não quer dizer que a gente não tem problema. Então, eu acho que é muito a forma que a gente recebe isso e que a gente lida. Então, eu sempre vejo que, por exemplo, tem uma mentorada que às vezes não tá 100% satisfeita e ela pede alguma ajuda ou ela manda, às vezes, sei lá, uma reclamação. Vamos pensar assim, se eu não trabalho a minha autoconfiança, a primeira coisa que eu vou fazer é questionar se eu sou boa naquilo. Então, assim, hoje em dia... Tem um exemplo legal pra contar. Eu tenho uma mentorada que eu tava atendendo. Ela é daqui de Floripa. E aí ela teve um dia que ela falou: ai, Gabi, eu não sei. Pô, é legal quando eu tô aqui contigo, vem as coisas, as ideias e tal, mas eu não sei se eu tenho que te perturbar mais durante a semana e tal, mas eu não tô conseguindo colocar tudo em prática. Eu falei: quando é que tu pode me receber no teu escritório? Não, que dia? Sexta-feira? Tal hora? Ela, aham. Eu fui lá. Não fazia parte do contratado. Ela não me pagou pra isso. Eu, obviamente, estaria perdendo dinheiro, porque pra eu me deslocar até lá, eu perderia uma manhã inteira. Eu fui. Porque eu falei, eu sei o que eu faço, eu sou boa no que eu faço. Por que ela não tá conseguindo aplicar? Eu vou lá entender. Eu fui lá. E ela olhou pra mim e no final ela falou, cara, tu é muito incrível. Aquilo ali, ela me fez ganhar um dia. Ela nem sabe, porque eu não falei pra ela. Mas ela me fez ganhar um dia. Porque eu pensei, eu tomei a atitude certa. Porque talvez a Gabriela, teria ficado acuada e pensado, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo errado? Eu errei, tá errado, não sei o que. E não. Cara, ela precisava de uma mão ali naquele momento. E talvez eu precisasse dizer pra ela de uma forma diferente que era por aqui que ela tinha que fazer. Era dar outros caminhos, porque não existe um jeito só de aplicar aquilo ali. Então, eu acho que essa confiança, quando a gente constrói os pontos... Eu construí os pontos do que eu sei que funciona, sabe? Então, eu reforço isso todos os dias. E eu não tenho medo quando alguém me diz... Ah, Gabi, não tá funcionando. Ah, eu não acho que é pra mim, ou não sei o quê. Então, eu não tenho medo. Eu só tento explicar pra essa pessoa de diversas formas. E quem é minha aluna sabe, eu sou uma pessoa muito disposta. Eu acho que eu confio tanto naquilo ali, eu sei que tanto vai dar certo, que eu tento ajudar essa pessoa de diversas formas de dar certo. Se eu vejo, obviamente, que a pessoa tá se esforçando pra isso. E aí, um dia, tomando banho e tal, e aí eu pensei, nossa, mas e se as pessoas tivessem um cronograma de conteúdo? E aí, eu acho que essa foi a terceira virada, o desafio Post Everyday. Ali, até hoje, pra mim, é muito surreal, tá? Tem uma meta ousadíssima dessa turma, inclusive, de 1.000 pessoas. Na última turma da mesa que eu fui eram 700. Nessa eu falei, por que não 1.000? Se eu cheguei nas 700, por que não 1.000? E o desafio Post Everyday foi exatamente isso. Se o meu negócio adapta para todos os nichos, por que eu não posso fazer as pessoas criarem conteúdo comigo durante 21 dias, todos os dias, ideias pro feed, para que elas possam adaptar pro nicho delas, explicando para elas qual estratégia que é, por que ela tá fazendo aquilo. A falta de clareza faz com que a gente não poste no Instagram. A falta de segurança faz com que a gente não coloque as coisas que a gente acredita pra fora. E eu entendo que quando eu sei a estratégia, por que eu estou usando aquela estratégia, o que ela vai me trazer de resultado, essa pessoa tem segurança pra postar. Então, assim começou o desafio Post Everyday. De uma forma extremamente caseira. Assim, simples. Com o que eu tinha. Prática, tive a ideia... Amanhã ela tá sendo botada em prática. Estrutura, bota em prática. E eu acho que às vezes as pessoas me matutam demais. Eu não tô pronta, eu não isso, eu não sou aquilo. Eu não sou essa pessoa, tá? Nunca fui. Não preciso ter a coisa pronta pra colocar em prática. Semana retrasada, eu recebi um WhatsApp e eu até fui conferir se não era fake. Se era uma pessoa, tipo, muito grande. E eu fiquei, tipo... Oh! Eu mandei uma mensagem pra Tamires e eu falei, cara, tu sabe quem é essa pessoa? Ela quer fazer coisa comigo. Tipo, eu tava... Uau!
E ela falou, não, Gabi, então, o que eu preciso não é isso que tu entrega. É isso, é um produto que eu não tenho. Aí eu falei pra ela, não, eu consigo fazer. Eu sou essa pessoa, sabe? Eu não tenho essa de, eu preciso de um momento pronto. Não, eu vou lá e faço. E vou entregar o meu melhor dentro daquilo ali. E aí, o desafio foi assim, era um grupo de WhatsApp. E eu mandava os desafios todo dia de manhã num PDF. Todo dia de manhã, um PDF. Todo dia de manhã, um PDF. Foi assim nas primeiras 2 turmas. E, tipo, a primeira deu, sei lá, 100 e poucas pessoas. Depois já foi dando mais um pouquinho. E foi muito legal. Era um produto que eu acho que o primeiro, acho que custou 79 ou 89, não lembro exatamente agora. E aí, eu fui pensando, opa, preciso entregar isso de formas mais legais e mais fáceis pra mim também. Porque eu fui vendo que era um produto altamente escalável. E aí, a gente foi melhorando muito a entrega, assim. Eu criei dentro de um aplicativo para as pessoas acessarem de onde elas estivessem. Então, o negócio foi expandindo de algo muito legal. E quando bateram 700 pessoas dentro, eu fiquei tipo... O que esse povo tanto quer de mim? E aí, cara... Tem gente, assim, que manda prints do desafio, tipo, batendo 1 milhão de visitas. Um Reels viralizado com 1 milhão de views. E quem segue tem resultado. Pelo menos os insights da pessoa vão melhorar e muito. Ou ela vai estar naquele grupo e ela vai conhecer muita gente legal. Então, é uma forma muito barata de tu se inserir dentro de um meio que tu quer conviver. Ter acesso a uma pessoa que tu quer ajuda dela, sabe? E eu acho que às vezes a gente pensa, se eu não posso ter o top, eu não vou fazer nada. Tu vai continuar sem ter nada. Porque de algum lugar tu tem que começar. Não dá pra esperar o supra-sumo. Eu também queria ter o melhor carro do mundo, mas se eu não posso comprar hoje, eu vou andar a pé? Não. Eu vou andar com o carro que eu posso andar. Então, eu acho que às vezes a gente tem essa de se eu não posso ter ela só pra mim, eu não vou comprar nada. E, cara, o desafio transformou muitas vidas. Eu tenho gente que, tipo assim, pagou 99, que eram ali, tipo, sei lá, o terceiro, quarto era 99. E ela pôde voltar depois pra pagar o preço da mentoria individual. Porque aquilo ali ajudou ela. E ela foi estratégica o suficiente para pegar as ideias e continuar fazendo. Continuar colocando em prática. E aí eu me enxergo muito, sabe? Uma pessoa que quer muito fazer acontecer. Eu não tinha essa opção de dar um passo para trás. Nunca tive. Não tenho, até hoje. É daqui para frente, é daqui para mais. Tipo, lá atrás já passou, não existe mais. Então, assim, todo dia de manhã... O que me faz feliz é saber que se eu postar um vídeo, independente do tanto de visualização que ele tiver, alguém ele ajudou. Tenho muitas mentoradas que se preocupam muito com números. E todo mundo se preocupa, né? A gente tem uma vaidade, a gente tem métricas quando a gente trabalha com isso também. Mas eu confesso pra ti que se eu paro pra pensar no porquê eu tô ali pra ajudar pessoas. Às vezes eu penso assim, teve, sei lá, 1000 views, um vídeo que foi muito ruim. Cara... Se alguém, naquele dia, precisava ouvir aquilo ali, eu tô muito feliz. Então, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu falo... Ai, Deus, se aquilo ali ajudou alguém hoje, tá tudo bem. Sabe? Tem dias que são horríveis, mas eu sei que eu subo 2 conteúdos todo dia. Algum deve ter ajudado alguém. Então, a gente tem que lembrar muito por que a gente faz aquilo. E aí, o desafio foi essa virada, assim. Nessa turma, a gente tá com uma entrega, tipo... Uau, eu gravei todos os desafios. Além da escrita, eu vou entregar vídeos de todos os desafios. A gente entrega numa plataforma. Os grupos são menores. A gente dividiu em mais grupos para poder dar mais atenção. A gente criou regras. Então, assim, as entregas foram melhorando muito também. A própria mentoria, assim, no início, a pessoa ia lá, falava comigo, pronto, deu, acabou. Era isso que era a mentoria. Hoje em dia, não. Ela tem um acesso por um aplicativo, ela acessa todas as ideias que a gente coloca, tudo que ela tem ali é escrito. Então, se eu queria aumentar o valor, não era só a minha roupa. Não era só a minha maquiagem. Era a entrega. Era o que ela recebia. Tipo, ela tem que receber algo à altura do que ela tá pagando. Até porque tem muita gente fazendo muita coisa na internet hoje. Se tu ficar tentando achar o teu diferencial só em ti, cara, tu vai viver sempre frustrada. Porque as pessoas estão entregando coisas incríveis porque, cara, sinceramente, tem gente que tem preguiça de procurar as coisas no Google. Tipo, como é que eu não vou fazer nada porque eu não sei como ter uma plataforma para colocar a minha mentoria. Cara, Google. Preguiça. TikTok. A melhor
ferramenta. Eu trabalho no Instagram, no geral, né? Mas a melhor ferramenta pra vocês pesquisarem como fazer coisas é o TikTok, gente. Tu tem TikTok, Rô? Se tu quer, tipo assim, como... Tô precisando de uma coisa hoje, já vou pesquisar no TikTok. Por favor, pesquisa e me conta depois. Tipo assim, como falar com o atendente do Banco Inter. Cara... Socorro! Cara, deixa eu te falar. Ontem, o meu CapCut, que é onde eu edito todos os meus vídeos, tava, tipo, pegando muito espaço do meu celular. Tipo, muito espaço. Então eu pensei, mas que droga, né? O que eu vou fazer, cara? Eu não apago lá, apago o negócio, ele não apaga e tal, não sei o que, apago tudo, não diminui. TikTok. Como apagar não sei o que. Menina, descobri. Incrível, foi lá, liberou espaço, meu celular tá lá, lindinho, trabalhando sem travar, sem nada. Então, assim, a preguiça, as pessoas têm muita preguiça. Eu recebo cada direct que eu fico... Ô, amor. Ô, linda. Eu vou continuar ganhando tanto dinheiro. Quer ver? Sabe uma pergunta que eu odeio? Qual é o melhor horário pra postar no Instagram? Cara, tu nem posta. O que te interessa o melhor horário, entendeu? Posta. É melhor ter 2 perfis? Eu falo, amor, tu não cuida de nenhum. Tenha um só, porque provavelmente os 2 não estão sendo cuidados. Eu postei um dia às 3 da tarde, foi horrível. Tá, e daí quando é que tu fez a outra? Eu não fiz porque foi ruim. Veja bem. Cara, eu falo assim, tu tem que fazer pelo menos 10 postagens pra uma ser muito, muito boa. Então, assim, tem que querer muito, tem que ter constância, senão a gente realmente vai ser só mais um. Então, ok, teve uma mudança minha física, acho que mental também, porque eu precisei sentir que eu podia fazer tudo aquilo ali. Só que eu fui, tipo, escrevendo o que eu queria, entendendo o meu valor. Eu tenho uma amiga que ela fala pra mim que ela me enxerga. Que, tipo, esses dias eu pedi pra ela falar um negócio sobre mim, ela falou, eu falei, nossa, como tu me ama. Daí ela falou, não, eu te enxergo. E eu falei que eu trabalharia mais isso em mim, assim, de me enxergar mais. E eu acho que às vezes a gente não se enxerga. Quando a gente se enxerga, a gente se dá mais valor. E eu acho que o valor tá muito ligado à confiança que a gente tem. Então, pra mim, essa terceira virada, acho que foi uma confirmação, o desafio. Apesar de todos os produtos, assim, desde que eu decidi começar a mentorar, eu sempre tive uma agenda cheia, eu sempre tive muita busca, muita procura, mas o desafio foi diferente. Eu acho que foi aquela confirmação de que, cara, vai ter sim muita gente andando contigo, querendo aprender contigo, acreditando nas mesmas coisas que tu. Quanto tempo levou pra isso acontecer, Gabi? Da primeira turma do desafio... Não, assim, até... Olha, agora eu senti que tô feliz, acertei a mão, deu certo, remei e ajustei... Quanto... Cara, eu acho que levou, tipo, 1 ano e pouco. 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, assim, pra eu sentir 1 ano e pouco. Já tinha dado certo, assim, olhando pra trás, com uns 8, 9 meses de muito esforço, tá? Todo dia, sem desistir. Eu enfiei na minha cabeça que eu ia fazer. Que eu não tinha opção, porque, vamos pensar assim, eu terminei esse relacionamento e eu tinha uma sociedade, então toda a minha vida era aquilo ali. E aí eu pensei, cara, eu tenho 2 opções, eu vou ficar me lamentando ou eu vou fazer acontecer. Então, assim, eu falei, a minha chance é agora. Se essa Gabriela, que era mais nova e ela tinha certeza que ela podia sair da cidade dela e fazer alguma coisa diferente, agora é hora de eu provar que eu posso. Então, eu acho que no início eu queria muito provar pros outros. Quem eram os outros, não faço ideia. Porque a gente vive querendo provar algo pra alguém, mas quem é esse alguém? A gente não sabe. E hoje, na verdade, depois de um tempo eu entendi que eu precisava provar pra mim que eu podia. Eu acho que quando eu entendi que eu podia, daí... Deu certo. Aí acabou. Deu certo. Deu certo, deu muito certo. Gabi, tua última mensagem para as empreendedoras que nos acompanham. Não desistam. Façam todos os dias o que tem que ser feito. Às vezes a gente se importa muito com o outro, com o número, com o que vão pensar. Pensa o que tu vai pensar quando tu colocar a tua cabeça no travesseiro. Isso é bom. Eu falo, pensa o que você vai se orgulhar de contar lá na frente que fez e não o que deixou de fazer, né? Todo minuto conta e quero chegar lá na frente e dizer que bom que eu fiz, que bom que eu fui, que bom que eu tentei, que bom que eu errei, que bom que eu não desisti, que bom que eu não parei. Porque às vezes vai chegar lá no fim e dizer, eu tinha muitas ideias e não coloquei nenhuma pra funcionar. Cara, e todo dia eu acho que sair de casa, acordar sendo uma pessoa melhor.
pedir pra vida te surpreender, sabe? Pra Deus te entregar tudo que tu pode, tudo que tu merece. E tentar ser melhor todo dia. Acho que nesse processo o que eu tentei fazer foi ser uma pessoa melhor, questionar as coisas que eu fazia, sabe? Tipo, por que eu respondo ríspido isso? Por que eu faço isso? Sabe? Querer ser uma pessoa melhor ajuda muito. E eu tô aqui todo dia pra querer ser uma pessoa muito melhor do que eu fui ontem. Obrigada pela tua presença aqui, tá? Obrigada pelo convite, eu amei estar aqui. Eu espero que você tenha amado tanto quanto eu amei, que você saia desse episódio inspirada, transformada e também instruída, porque para quem quer e tem os ouvidos atentos e o coração atento também, dá para fazer muito com aquilo que você recebeu aqui. Esse é um lugar onde mulheres incríveis compartilham pedaços da sua jornada. E eu te espero aqui nos próximos episódios. Tem muita coisa boa aqui no canal W2Wcast. Obrigada pela sua presença aqui. Até a próxima.